Oi, gente. Eu retornei. Boa noite. Eu retornei por aqui, porque eu acho que deu uma travada no meu. E aí vocês me falam se vocês estão conseguindo ouvir. Oi, Dani, tudo bem? Bom, a live hoje vai ser sobre Tantra e seus caminhos. Eu deixei algumas. Oi, Súria. Boa noite, tudo bom? Eu deixei algumas perguntas em alguns perfis meus e aí vieram algumas perguntas relacionadas a outros assuntos no perfil de Chama Gêmeas. E aqui nesse perfil eu vou centrar mesmo em falar sobre um pouco sobre o Tantra e os seus caminhos, e o objetivo mesmo é responder algumas questões que as pessoas estão me mandando. Ou que está vindo em dúvidas nos grupos que a gente faz a respeito de formações que a gente acha legal, qual o caminho que a pessoa deveria seguir, qual o próximo passo. Muitas perguntas nesse sentido, né? E eu acho que é uma dúvida recorrente e vieram algumas dúvidas nesse sentido. E eu acho legal também eu contar um pouco da minha trajetória. Quando a gente fala em Tantra, tudo precisa ser experienciado, sabe? Quando a gente fala em Tantra, é o que vale para você. Qual o caminho que vale para você? Então, quando a gente ouve a pergunta assim, qual é o melhor caminho? Qual é a melhor formação? Geralmente eu pergunto para a pessoa o que a pessoa está buscando, né? E aí aqui veio para essa live algumas perguntas no sentido sobre a formação, sobre os melhores cursos, quando que a pessoa se sente apta a começar a trabalhar, ou porque a pessoa se sente insegura a começar a trabalhar com Tantra. E aí a gente foi juntando algumas perguntas e eu achei um tema legal para a gente trazer e a gente começar a discorrer, né? Eu acho que quando a gente fala a respeito de Tantra, é muito legal a gente abrir o nosso coração e você ouvir qual foi esse chamado para chegar até o Tantra. Como que você ouviu e chegou até o Tantra, né? O que que te gerou essa dúvida? O que te gerou essa paixão de você se aprofundar no Tantra? O que te chamou? Né? E as pessoas falam assim, tem pessoas que estão trabalhando já com a parte de sexualidade, tem pessoas que trabalham como coach, tem pessoas que trabalham na área de psicologia e trabalham com um grupo de pessoas ou com casais que têm problema ou levam questões de disfunção sexual ou questões do relacionamento em si e vão procurar no Tantra algumas ferramentas que elas possam trabalhar também com esse cliente delas, né? Eu acho que toda questão válida é de você saber o que você está indo buscar. Quando você procura um curso de Tantra, um atendimento de Tantra, o que você está indo buscar? Né? Eu, quando comecei a chegar até o Tantra, eu não tinha sequer noção do que o Tantra era, né? E foi através de sessão de massagem tântrica. E eu estava indo buscar algo para uma cura pessoal, né? Para algo que pudesse me tirar daquela situação atual que eu estava vivendo naquele momento, entende? Então, para mim veio o Tantra, uma forma de eu começar a descobrir, desbravar esse ser que eu sou, né? E eu acho que o Tantra, a proposta é muito isso, de você se enxergar profundamente qual é esse ser que você é, se você desbravar esse ser que você é, né? De você enxergar todo o seu potencial, e aí eu não falo só em potencial orgástico, em questão voltada só à sexualidade, mas é como se a gente fosse juntando as pecinhas do quebra-cabeça, como se a gente tivesse todo partilhado, né? Todo desconectado, e a gente fosse nos reconectando. Então o Tantra, ele vai iniciar ali trabalhando o seu corpo,
e ele vai trazendo para você uma conexão. E é justamente essa é a proposta, é de você ser verdadeiro com o sentido da sua busca, né? Qual é a sua busca nesse caminho? O que você está esperando? Você busca o quê? Conhecer melhor o seu corpo, ter uma libertação de alguns tabus que a gente sofre em cima do nosso corpo, da parte sexual, do nosso sexo em si, conhecer o seu potencial orgástico, você romper todos os limites, você conseguir se enxergar além dos limites desse corpo mesmo, você se conhecer profundamente, talvez como você jamais conheceu. Então, é muito legal de a gente falar a respeito do Tantra e a gente vê tanta gente indo buscar. Mas quando eu iniciei, eu não tinha sequer uma noção do que o Tantra poderia trazer na minha vida. Falta consciência, entende? Às vezes a gente vai direcionado para um caminho e às vezes falta consciência para a gente saber o que está nos puxando. É como se fosse um magnetismo, né? E eu lembro que a minha primeira sessão de massagem tântrica, hoje eu tenho a ideia de que o que eu senti na minha primeira sessão de massagem tântrica, foi amor. Eu senti muito amor. E hoje eu tenho a noção que esse amor é como se algo fosse despertado dentro de mim. E foi uma sessão, e tem pessoas que podem passar por um curso que vai ter uma mesma sensação, por uma vivência que vai ter a mesma sensação, ou em alguma hora do seu caminhar que você pode ter a mesma sensação. Mas é como se fosse algo que desabrochasse, né? Ou que pelo menos naquela primeira sessão eu percebi que existia algo, né? E esse algo, hoje eu consigo definir esse algo que é amor, é só amor, né? Só que na época eu não tinha sequer uma consciência disso, eu não tinha sequer uma consciência do que estava me atraindo para eu permanecer naquele caminho, entende? Então é muito louco a gente vê como o Tantra vai chegando na porta de cada um, vai batendo a porta de cada um e como a gente vai recebendo esse chamado, né? E é como se para mim, naquela sessão, foi o suficiente para plantar aqui uma paixão para eu descobrir e desbravar o que mais tem a ser apresentado, o que mais eu não conheço, o que mais eu não conheço em mim. Então eu vejo muitas pessoas perguntando a respeito de formação, que eu trabalho com isso e quero utilizar o Tantra como uma ferramenta. Eu acho que o Tantra pode me ajudar como uma ferramenta X, pode me trazer alguma coisa nesse sentido, mas o Tantra, antes de mais nada, ele sempre vai servir para você, entende? Antes de mais nada, é você que vai ter que percorrer aquele caminho, porque se você não percorrer aquele caminho, ele não vai ser, você não vai conseguir utilizar ele como uma ferramenta sequer para orientar, né? O Tantra, ele vai trazer, e eu tô falando Tantra, mas aqui eu tô focando mais até na terapia tântrica, né? O Tantra em si, ele vai desbravar o seu ser, né? Pra gente chegar nesse caminho de desbravar o nosso ser, são várias etapas, né? E a gente pode iniciar essa etapa, seja com uma sessão de massagem tântrica, seja com curso, seja com uma formação. Aí quem vai escolher o caminho é sempre a pessoa. E ninguém vai conseguir te indicar o caminho melhor do que você mesmo para onde o seu coração está te chamando, entende? Porque toda formação, tem muita formação boa no mercado, tem muita formação séria no mercado que vai te dar bastante carga, ou parte teórica, ou vai te trazer muito o que é o Tantra, você vai compreender o que é essa filosofia comportamental, vai te trazer uma série de práticas que você pode realizar e aplicar no seu dia a dia, antes de mais nada, em você, né? E vai começar a te abrir os caminhos para você conseguir ir incorporando o Tantra na sua vida.
e trazendo o Tantra verdadeiramente para sua vida. Mas nenhuma formação, ela vai te oferecer tudo, né? Tudo pronto, tudo que você precisa saber. Muita coisa você vai aprender realmente você indo lá na sala de atendimento, você indo lá formando seus grupos, você indo lá, indo na assistência. E cada etapa que você se propuser ir, entende? E isso é muito importante, esse passo a passo, porque isso é o seu próprio desenvolvimento. Então, aquela caixinha pronta que vem com todas as respostas e eu posso fazer só isso e tô pronto para colocar a minha cara a tapa, talvez sim, mas sempre com a ideia de que ela não vai terminar ali, entende? Porque a gente nós somos sempre um constante aprendizado, nós estamos sempre em um constante aprendizado e isso é muito bom. Inclusive, quem vai querer trabalhar com grupos, isso é muito bom. Essa troca de você estar em constante aprendizado, inclusive quem está em sala de atendimento, é um constante aprendizado também. Porque na sala de atendimento a gente encontra nossas mesmas dores, sabe? Porque na sala de atendimento a gente encontra também tudo que desperta nossos gatilhos. Vai acontecer. Então é um trabalho constante de você se autocurar, de você olhar para si. Então, quando a gente fala em escolha de caminho, quando a gente está falando de Tantra, é sempre de você, primeiramente, ser sincero consigo mesmo, verdadeiro consigo mesmo, consigo mesma, e optar por um caminho que realmente é aquilo que você quer, mas seja verdadeiro. Qual é o seu objetivo? Eu tinha trazido até para essas lives alguns... Oi, gente, boa noite. Eu não vou conseguir ficar vendo tudo, porque eu sou muito cega. E aí eu não consigo ver as pessoas que estão entrando. Mas aí, eu tinha trazido para essa live alguns textos, porque na realidade eu fiquei com muita vontade de fazer essa live, porque eu queria trazer alguns textos, porque as pessoas, quando você posta os textos, as pessoas não leem. Eu falei, não, talvez com a live as pessoas vão ler, vão ouvir, né? E aí eu comecei com a ideia de trazer essa live. Mas aí vieram algumas outras perguntas. E aí a gente vai respondendo elas. Se der tempo, eu vou trazer alguns textos para falar para vocês. E para vocês pesquisarem mais a respeito também. E para vocês lerem. Mas na realidade é sempre a questão da sinceridade consigo mesmo, sabe? De você ser verdadeiro consigo mesmo. O que tá te impulsionando a você buscar tal caminho? Qual é a verdade real, né? Então, por exemplo, a minha verdade real, no meu primeiro atendimento, eu lembro que eu falei que eu queria trabalhar com Tantra. E eu não tinha sequer noção do que era Tantra, o que era massagem Tantra, que na realidade eu fui com essa ideia antes de receber a sessão, sabe? Só que louca, né? Eu não tinha noção nem de como que ia ser o atendimento, não tinha sequer a noção de o que ia acontecer comigo, né? Quando eu saí do atendimento, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com isso, mas eu não tinha sequer a noção de como que ia acontecer isso. E aí eu fui para onde meu coração mandou. Eu fui abrindo o caminho para onde meu coração mandou, entende? Só que a gente vai ganhando consciência. A cada trabalho que a gente vai se propondo e se abrindo para fazer dentro do Tantra, a se desenvolver, a gente vai ganhando consciência. Então a gente passa a olhar para nós mesmos de uma forma diferente. Nossas atitudes, nossas escolhas. E a gente aprende a ser mais sincero conosco mesmo, em primeiro lugar, né? Então, logo que eu comecei a fazer os cursos, porque eu queria trabalhar com isso de alguma forma, eu percebi que eu não tinha condições de iniciar e atender. Eu ainda tinha questões para curar dentro de mim. Eu tinha também questões para resolver, né? E os atendimentos iam ter reflexo em toda essa parte de desenvolvimento que me faltava, entende? Então,
existe uma consciência que a gente vai ganhando a cada passo que a gente vai dando dentro do trabalho que a gente vai fazendo de autodesenvolvimento, de aprofundamento, né? Eu considero o Tantra como um aprofundamento muito grande em si próprio. É como se você fosse se jogar em penhascos, vários penhascos, uma sequência de penhascos, sabe? E, e quanto mais você se jogar sem nada que te prenda, você tá indo lá pro fundo, ó, para dentro de você. E é isso. O Tantra para mim é um caminho que a gente percorre por dentro, antes de mais nada. Então a gente pode ter milhares de justificativas nobres, né? Que eu quero passar um pouco desse meu conhecimento para o outro. Eu quero passar um pouco disso que eu senti para o outro. Eu quero transbordar um pouco disso para o outro. Só que a gente vai ganhando a consciência que antes de mais nada a gente tem que se preencher disso, sabe? A gente tem que se preencher desse amor que a gente sentiu. A gente tem que se preencher e se curar, né? Cada partezinha se conectar de novo para a gente para o outro algo, para a gente conseguir transbordar o outro. Então, você falar antes do outro, não tem estágios, entende? A gente pode até tentar aprender, fazer a nossa formação, a formação onde eu fiz, nem todo mundo está trabalhando com terapia holística, nem todo mundo está trabalhando com Tantra. Tem muita gente trabalhando com outras coisas e que entraram na formação não sabia direito por que estava entrando numa formação de terapia tântrica e não deu continuidade. E foi fazer a terapia tântrica meio que caindo de paraquedas, né? E no decorrer deste caminho, a pessoa também não se propôs um trabalho de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, entendeu? De olhar para as próprias questões. E isso vai influenciar no trabalho dela, no próximo passo, né? Essa consciência, ela vai chegando para você de uma forma muito forte. Você vai olhando para si mesmo de uma outra maneira e a gente vai mudando todos os aspectos da nossa vida, né? Só que isso tudo vem aos poucos, vem conforme você vai caminhando e conforme as suas opções, né? As suas opções em cada caminho. Oi, gente, boa noite. Quem está entrando, seja muito bem-vindo. Gente, quem tiver online aí, se puder dar um ok se vocês estão conseguindo ouvir, eu agradeço. Então, a dúvida do próximo passo. O próximo passo, quando a gente fala em terapia tântrica, quem está nesse caminho vai sempre depender do seu objetivo. Então, se você tem o objetivo de você trabalhar com isso, com a terapia tântrica, você está fazendo a sua formação, você está sentindo esse chamado forte em você, a primeira coisa que eu aconselho é se jogue em tudo que você faz. Oi, Fábio. Prazer em ter você aqui. Se jogue em tudo que você faz. E quando a gente fala de Tantra, a gente fala em se jogar com coragem, sabe? Ser corajoso, ser corajosa para se jogar de cabeça, porque o Tantra às vezes é muito desafiador. Ele desafia a gente a se olhar de outra forma, não só em questão de a gente olhar nosso corpo de uma outra forma, não só de a gente olhar as nossas relações de outra forma, como está a nossa vida, se você está se sentindo realizado, se você está se sentindo realizada de outra forma. O Tantra, ele vai cavando algumas questões muito profundas dentro da gente, né? Quando a gente dá início
a uma terapia tântrica, passando por sessão ou indo em cursos, eu acho assim, tanto as sessões quanto os cursos, elas vão trabalhando a gente de uma forma muito legal, nos desenvolvendo de uma forma muito legal. E tem horas que a gente precisa muito de sessões, quando a gente quer ir naquele passo a passo e resolvendo questão por questão, e a gente opta por um terapeuta X, opta por uma terapeuta Y, para a gente ir conseguindo trabalhar e superar algumas questões. E isso é muito desafiador, de você ir a cada sessão e de você ir se permitindo ser trabalhada sessão por sessão, porque é uma autorização que você dá para aquele terapeuta, para aquela terapeuta, entende? De você estar lá aberto para você ser trabalhado, para você olhar suas próprias dores, seus próprios traumas. E é um passo a passo, sessão por sessão. E quando a gente se propõe aí a um trabalho em grupo, a uma vivência em grupo, é tudo potencializado. Todas as nossas experiências são muito mais fortes, tudo fica muito mais evidente, tudo fica muito mais claro, sabe? Tem coisas que a gente acessa em uma vivência, em alguns grupos, que vem muito forte para nós. Então, é se jogar de cabeça aonde quer que você vá. Isso demanda coragem, né? Isso demanda que a gente tenha coragem de a gente dar esse próximo passo. E eu nunca digo que existe um caminho certo e um caminho errado. Eu acho que existe o que é Tantra, o que a gente pode denominar de Tantra, e o que a gente pode dar outros nomes, né? Mas eu não digo que é um caminho certo ou é um caminho errado. Eu acho que todos os caminhos vão levar você no seu determinado ritmo para esse desbravamento do nosso ser, do que eu sou que eu não conheço, entende? Eu acho que essa é uma busca no fundo de todo mundo. Todo mundo quer entender um pouco melhor qual é esse potencial não descoberto ainda, que a gente que está tão próximo de nós, porque está aqui dentro, mas ainda está tão desbravado, que não foi ainda desbravado. O que é isso que está aqui, entendeu? Pronto para estourar. O que é essa potência que tem aqui que eu não conheço? O que é isso daqui que fica no centro do peito e queima aqui no centro do peito que eu não conheço? É como se fosse uma caixinha de tesouros. E na realidade a gente tem isso daí, dessa busca, né? Aquela insatisfação que não é só isso da nossa vida. E alguns momentos da nossa vida a gente para a gente olhar algumas coisas que causam insatisfação na nossa vida, né? O Tantra ele vai trazer de forma mais evidente algumas questões, porque você vai ganhar consciência, olhar com outros olhos para algumas questões que estão encobertas, sabe? Algumas questões traumáticas ou algumas questões que não estão resolvidas. Tudo isso vem à tona, tudo isso vai aparecer, né? Então, assim, todo caminho que você escolher vai ser um caminho válido, desde que você esteja sempre sendo sincero com você mesmo, né? Sendo sincero com você mesmo a respeito por que você está indo buscar aquele determinado curso, aquela determinada vivência, aquela determinada sessão, porque senão não tem efeito, né? Porque senão você ou vai ou não vai aproveitar, ou se você aproveitar, você também vai ficar amarrado naquilo. Ah, eu tô amarrado naquele determinado local, naquele determinado tipo de coisa, e aquilo já virou minha zona de conforto. Isso pode acontecer. Ou eu estou amarrado em algumas. Eu quero explorar essa parte orgástica, e você já explorou e continua explorando. Só que aquilo virou também uma fuga para algumas questões que você não quer ver que possam te causar dor, né? Ou que seja desconhecido para você. E isso pode ser uma fuga também.
E isso vai te amarrar. O Tantra, ele é sempre no sentido, ele vai te trabalhar para você ter consciência a ponto de você se desamarrar, né? Sim, dependendo do caminho, o resultado vai mudar. Mas assim, a única coisa que eu considero essencial é haver movimento, entende? Então vamos dizer assim, tem pessoas que estão há muitos anos dentro do Tantra, que estão há muitos anos até desenvolvendo alguns trabalhos dentro do Tantra, e só que não se move de lugar, entende? Está sempre naquela zona de conforto. E ok, é a opção da pessoa porque é o tempo da pessoa, entende? Só que aquilo vai criar uma não movimentação. Então, o que eu considero para mim que me atrapalha, e isso é uma experiência pessoal, o que me amarra, o que me mantém presa, entende? Então, por exemplo, se eu tô indo em algum trabalho e eu me sinto amarrada ali, ou eu olho para aquilo lá e eu sei que eu estou indo naquele determinado lugar porque aquilo é a minha fuga, isso, para mim, ele tá me amarrando ao meu processo de desenvolvimento. Se eu olhar isso e tiver um olhar para isso de forma consciente, talvez a minha opção para algum caminho seja diferente. E sim, vai alternar, vai influenciar muito o nosso resultado final. Mas no fim, todos os caminhos vão levar ao mesmo lugar, entende? De alguma forma ou outra, a gente vai acabando a ir se desenvolvendo e evoluindo. Eu costumo dizer que a gente vai pelo caminho mais fácil ou mais difícil. E isso eu digo por consciência, por experiência própria. Ou a gente vai para um caminho mais fácil, um caminho mais difícil. A gente ouve falar também, ou a gente vai pelo caminho da dor, ou a gente vai pelo caminho do amor, né? Isso não quer dizer que o caminho do amor seja só flores, entende? Isso quer dizer que o caminho do amor é um caminho onde você olha de uma forma mais consciente e ele também não é tão ruim assim como a gente imagina, né? Porque tem algumas coisas que a gente tem que se desfazer no caminho, entendeu? Apegos desnecessários. O Tantra mesmo, ele vai trazer uma libertação de algumas coisas pra gente importantes. As questões de apego que a gente tenha a tudo e qualquer coisa, né? Porque a gente tem a incrível capacidade de se apegar até em coisas ruins, né? Então a gente se apega também em relacionamentos tóxicos, em dar continuidade a relacionamentos tóxicos. E o Tantra ele traz a possibilidade de uma libertação, de tirar as amarras que a gente tem prendendo o nosso tornozelo, porque a sensação é de que a gente está preso, né? A gente se sente preso pelo tornozelo em algumas situações. E o Tantra ele traz ele tem a capacidade de desbravar esse seu ser e você ir se conhecendo tanto, se observando tanto, a ponto de você ir tirando todas essas amarras, tudo que possa te prender, seja de questões materiais, seja de questões emocionais. Aquilo está travando o seu caminho, você está se sentindo preso, você está se sentindo presa. Então o Tantra ele vai te dar uma libertação, mas de uma maneira muito fluida, né? De uma maneira muito a seu tempo, porque você não é obrigado a fazer nada, né? Tudo lhe é apresentado. Então no decorrer do seu desenvolvimento, quando a gente vai incorporando aquilo lá na nossa vida, quando a gente incorpora Tantra para a nossa vida, aquilo vai fazendo muito sentido a gente tirar algumas coisas da nossa vida, entende? E vai mudando muito rápido a realidade. E a gente está falando de um trabalho de uma energia pelo nosso corpo, né? A gente vai entrando em contato com uma energia, nossa energia de vida. Só que de uma forma tão potente que ela começa a se apresentar de uma forma sem esses véus ilusórios, né? Que prende a gente em uma determinada coisa, em uma determinada situação, entende? A gente vai enxergando que a gente é muito mais do que isso.
E a gente vai se observando e olhando para nós com outro olhar. A gente vai tendo um aspecto do observador, né? A gente vai cada vez mais potencializando esse observador em cada situação. Nossas escolhas ficam mais conscientes, entende? Eu tinha falado a respeito de um texto e eu trouxe um texto do Osho. Eu não sei se eu vou ler ele para você, que ele para vocês, que ele é enorme, mas ele fala a respeito de quando ele recebeu um convite para ele ir para uma universidade, e o professor dele, que ele gostava muito, falou para ele falar com o diretor. E aí ele fala a respeito que esse professor falou assim, mas você toma cuidado com as palavras, você seja diplomático. E ele fala assim, eu não posso ser diplomático porque isso não seria eu, né? Eu não seria eu se eu fosse diplomático. Se eu sentir vontade de falar alguma coisa, eu vou falar. E a primeira coisa que esse professor falou foi, ele falou para ele, por que você está deixando sua barba crescer? E aí o Osho fala para ele, eu poderia falar para você por que você raspa a sua barba, porque crescer a barba é o movimento natural da natureza, né? Agora, você raspar a barba, você já pensou que isso não é natural? E aí ele fala um pouco a respeito da consciência, de quantas coisas que nós fazemos de forma inconsciente. E se a gente pegar do comecinho, a gente faz várias coisas de forma inconsciente, a gente faz no decorrer da nossa vida todas as coisas de forma inconsciente, né? A gente segue determinados padrões, aquilo que foi passado por pai, mãe, sociedade, escola, igreja, ou a religião que a gente frequente, né? E a gente faz isso, toma isso como verdade. Então, é fazer cair algumas verdades para a gente enxergar outras, a começar com as verdades que está fazendo a gente buscando. Quebra dos paradigmas, se aperfeiçoar nas técnicas, conseguimos a libertação do tempo. A gente consegue ao mesmo tempo, sim. Existem pessoas que perguntam para mim assim, já lá a ciência, é muito mais fácil. E algumas coisas eu não precisaria passar, não. Cada pessoa é única e ela vai passar pelo que ela tiver que passar, entende? O caminho dela é o único. Então, sim, a gente pode aprender toda a técnica, a gente pode trabalhar todo esse combo junto, mas tudo tem seu tempo e você tem o seu tempo específico, porque o Tantra ele vai trazer as suas questões e todas as questões que forem trazidas para você é só o olhar, né? Funciona como você olhar para aquilo. Não quer dizer que é uma mágica, que as coisas vão desaparecer e tudo vai mudar que nem um passe de mágica. Na realidade, você vai olhar para aquilo, entende? Porque tem umas brigas internas nossas que são processos muito foda. Tem uns desapegos nossos que é um processo muito foda. E cada pessoa vai ter o seu processo de alguma questão, né? E isso tudo dá para ser trabalhado. Ao mesmo tempo, sim, que nem você falou, trabalhar as quebras de paradigmas, se aperfeiçoar nas técnicas, conseguindo a libertação ao mesmo tempo. Na realidade, a gente fala em libertação, mas o Tantra vem mostrar que a gente já está liberto, entende? Que nada prende. O que prende é a nossa visão de que aquilo está prendendo, né? Então, seja a situação que tá, se a gente tem a visão que aquilo está prendendo, aquilo está de fato te prendendo, entendeu? A partir do momento que a gente tem a ideia de que já somos esse ser livre, isso é libertador, porque você já não tem qualquer amarra, porque você pode mudar tudo em um estralar de dedos, conforme a sua consciência manda, entende?
Então, os processos de transformação são muito rápidos quando a gente fala. Só que é aquilo lá que eu falei no começo da live, que acho que me deu uma enrolada ainda, mas assim, no começo da live, eu falei que é a questão de você, primeiro, ter uma sinceridade com você mesmo. A verdade, o que é que eu estou buscando dentro do Tantra, né? A gente vê 1001 trabalhos, hoje em dia a gente vê muito trabalho de Tantra por aí. E aí, e tem uns que vêm de iluminação, tem uns que vêm de libertação, tem tudo quanto é tipo de trabalho, né? Primeira coisa, quando você vai optar por um lugar, é saber se aquela pessoa que está ali, ela vivenciou isso, ela sabe o caminho, né? Porque ela vivenciou, de fato, ela leva o Tantra para a vida dela, de fato, quem é, como é, o que faz, do que vive, entendeu? É o que de fato é, entendeu? Que aquela pessoa tá te passando. Ou a pessoa é um mero papagaio de um monte de informação. É válido, porque são informações. Se tem um embasamento filosófico, teórico, legal, é tudo de bom, vai sempre te trazer conhecimento. Mas a parte vivencial, a parte prática do Tantra, é de você ser levado ali por alguém que já trilhou aquele caminho, que vive aquilo, entende? Isso faz muita diferença. Mesmo que ninguém vive a mil maravilhas, né? Porque a gente está sempre em conflito. Então, mesmo que a pessoa tenha seus conflitos, a pessoa sabe, ela passou por algumas mesmas questões. Mesmo que ela não vá falar para você, esse caminho X é o seu caminho, porque isso daí é uma decisão sua, existe o livre-arbítrio de cada um. Ela trilhou o caminho e ela sabe como te dar um suporte e ela sabe para onde te direcionar, até o certo ponto de você ganhar asas próprias e você voar com suas próprias asas, entende? O resto é com você. De você voar para onde você quiser, para onde você acha que necessita, é com você. Então, essa sinceridade de qual é a sua busca também vai influenciar onde você vai escolher, entende? Qual é a sua busca? Eu quero conhecer o meu corpo, eu quero a aceitação do meu corpo, eu quero quebrar alguns tabus, eu quero conhecer meu potencial orgástico. Eu saí de uma relação emocional, que eu estava com alguns abusos emocionais, e eu preciso de um processo de cura interno. Verdadeiramente, qual é a sua busca, né? Tem pessoas que saem de um casamento e vai buscar o Tantra. Eu quero trabalhar como terapeuta tântrica. Encantada com aquele universo da terapia tântrica, talvez, ou com as promessas do que a terapia tântrica possa te trazer. E é assim, antes de mais nada, acho que a terapia tântrica pode trazer uma maravilha de processo de autodesenvolvimento se você se permitir, entende? Agora, das outras promessas que a gente vê, aquela beleza toda, sim, mas existe um processo por detrás disso, que é um processo de você se aprofundar em você muito forte, de você realmente ir fundo para dentro de você. E é uma maravilha, mas não aquela maravilha vendável que a gente acha ou imagina, entendeu? Nossa, eu vou. A pessoa fica seduzida, né, por aquele universo. Nossa, vai ser as mil maravilhas. A gente tem milhões e milhões de terapeutas que se formam todos os anos, né? E esse universo que seduz as pessoas que vão pensando nisso daí, logo elas desistem, entende? Vira como se fosse uma modinha. Então, qual é o seu real objetivo que você está indo buscar? Qual é a sua real busca, entende? Dentro do Tantra. O Tantra vai te responder conforme aquela sua resposta. O Tantra vai te encaminhar conforme aquela sua resposta.
para aquela sua busca. É onde eu falo que as energias vão se puxando, entende? A gente vai se sentindo puxado por uma determinada energia. E para onde você for, é o caminho que você tinha que ir, é o aprendizado que você vai ter. O que eu aprendi dentro desse processo do Tantra, e por isso que eu falo que não há um caminho certo e um caminho errado, é que o caminho que a gente escolher é o caminho que a gente tinha algum aprendizado ainda ali, entendeu? Se aquela foi a nossa opção, existe um aprendizado ali para você olhar para aquilo, né, de uma forma diferente. Então, para onde você for, é onde a sua energia está buscando. Pode não ter sido a melhor opção, pode ser a melhor opção e pode ser a sua melhor opção naquele momento. Agora, a única coisa que eu acho válido falar é sempre a questão da coragem, a questão da verdade, a questão de você se jogar e não ficar tentando uma cordinha para se segurar, porque o Tantra é você se jogar, né? É você se jogar ali dos abismos ali para você conhecer profundamente o seu ser e se desbravar. E tem coisas que chegam a um determinado limite, parte sensorial, a parte do êxtase, tudo se modifica no decorrer desse caminho, sabe? Porque há tanto que é mostrado para você e é só um tiquinho que é mostrado. Aí e você fica eternamente apaixonado por aquilo. Você fala, que porra é essa que existe ainda aqui para ser desbravado, né? A gente faz os retiros do Tara e todo o Tantra de Tara, ele é diferente. E não porque eu busco que seja diferente cada Tantra de Tara, mas porque por minha opção, eu sempre opto por deixar aberto, sabe? Portas, janelas, para que entre o que precisar para o trabalho. Porque eu aprendi a apreciar esses presentes que são dados, esses presentes que vêm com o Tantra, né? De você ouvir mais a sua intuição, de você ir abrindo um pouco mais a sua visão, essa visão turva que a gente tem, essa visão que a gente fala aqui, é uma visão com véus, né? De você ir abrindo isso daí, a gente ir desbravando o nosso ser. E geralmente quando eu vou fazer a vivência, é muito mais em relação a mim do que qualquer coisa. Porque é muito eu olhar para mim e eu permitir que essa porta fique aberta. Da mesma forma que quem vai trilhar um caminho ali para fazer atendimento, para fazer ou qualquer trabalho que você queira fazer dentro do Tantra, ou mesmo vivenciar algo do Tantra, é sim manter portas e janelas abertas, sabe? Para que a gente consiga ir recebendo o que o universo vai te mandando. E ele vai te mandando tudo a seu tempo. Vem por partes, às vezes vem por partes, vai mandando. Nada lhe é dado que você não consiga absorver, que você não esteja preparado para receber, sabe? E essa daí é a grande beleza, de você estar preparado para você receber algo. E você sabe que você se veio até você porque você está preparado para receber algo, você está preparada para receber algo. Seja algo bom e ruim. Isso daí também começa a ficar muito relativo se é algo bom ou ruim, porque aquilo que a gente imagina ser ruim vem porque é necessário vir ou para a gente desfazer, ou para a gente eliminar, ou para a gente trabalhar, ou para a gente só observar, né? Então fica muito relativo o que é bom, o que é ruim. Passa a ser tudo muito bom. Se veio é porque era necessário e porque era bom e porque tinha que vir e porque estávamos preparados, entende? Isso fica muito claro dentro dos trabalhos do Tantra em si, quando a gente se propõe a fazer algum trabalho do Tantra. Mas vai vindo tudo muito ao nosso tempo. A gente vai trabalhando tudo no nosso tempo e de acordo com o que a gente está preparado. Gente, daí eu tinha algumas perguntas no sentido
As pessoas me perguntaram, tinha uma moça que me perguntou a respeito de alguns traumas que ela tem e se ela poderia trabalhar isso em sessões ou se ela participando de alguns grupos, qual que seria o melhor caminho. E aí eu vou voltar a mesma coisa que eu falei lá no começo da live. Eu sempre aconselho você ir pelo que o seu coração está pedindo, entende? As sessões, elas vão te trazer um trabalho mais privativo. Você vai talvez criar uma conexão com aquela pessoa que está te atendendo, ou um terapeuta masculino, ou uma terapeuta feminina, depende do que você opte, é o que você se sente mais confortável. E talvez você passe com uma terapeuta ou um terapeuta masculino e depois você mude isso no decorrer e tá tudo tranquilo. O importante mesmo é você, se for optar para uma sessão, é você ir ou pelo menos conversar com a pessoa e perceber se há essa conexão. Que quando você está trocando mensagem com a pessoa, quando você está conversando com a pessoa, você já percebe se há uma conexão, né? Se você percebe que vai ter uma abertura para a pessoa te escutar, que ela tenha a escuta também e que você se sinta confortável. Se isso bater o seu coração, vai nessa sessão e experimenta, né? E nada impede, não existe uma fórmula mágica. Então, às vezes a gente tem a ideia de que eu vou levar um monte de coisas para resolver e na sessão vou resolver todas as questões, entende? E às vezes a gente consegue resolver umas questões que a gente nem tinha ideia e talvez aquelas questões que a gente foi com um pacotinho para resolver nem apareça ali dentro da sessão, né? É sempre uma surpresa. Então, a única coisa que a gente fala, seja em trabalho individual, seja em um trabalho em grupo que você vá, é sempre vá sem expectativas, né? Vá aberto para receber o que tiver que receber, para se entregar à experiência e deixar a experiência acontecer, entende? E você experimenta e observa. E essa é a ideia também. E nas sessões também, cada sessão que você for, algumas coisas vão acontecendo, algumas coisas vão aparecendo e a sua consciência também vai mudando, né? Eu falei ali no começo da live um pouco das minhas primeiras sessões e tipo, a primeira sessão minha, praticamente eu chorei a sessão inteira, entende? E ela trouxe algumas coisas que foi o comecinho para eu desatar alguns nós que eu precisava em questões de curas internas que eu precisava, né? Foi só um start. E ali o que me veio forte, eu só consegui entender muito tempo depois que eu falei que aquilo que eu senti na sessão foi amor, né? Eu sentia amor, né? E o que fez eu permanecer nesse caminho e dar continuidade foi isso, foi amor. Foi amor que era esse sentimento que eu não conseguia traduzir, porque a gente não tem, a gente dá muitos nomes e a gente dá algumas características fechadas para o amor, né? Mas a gente não tem noção daquela imensidão que é de você sentir uma vibração aqui interna, aqui no centro do peito, né? E isso demorou muito para cair a ficha de que isso era só amor, entende? E tava tudo certo. E até você entender que esse amor é seu, você tá preenchida dele, você tá cheia, repleta dele. E aí sim a gente consegue transbordar, e aí sim a gente começa a transbordar sem intenção. A gente vai transbordando. Ah, gratidão, Fábio. E a gente vai transbordando. A ideia mesmo de quando a gente vai trabalhar com a terapia tântrica é sim a gente ter esse amor. Só que a gente vai inicialmente com uma ideia muito diversa do que é, né, o amor de fato. E outra coisa também que eu acho bem legal é assim, são trabalhos que te deixam aberto para você experienciar isso, entendeu? Que não te amarrem, né? Então, quando as pessoas me perguntam sobre o trabalho X ou Y, aonde eu vou, eu falo, pesquisa e veja se você está sentindo,
que tá no seu caminho, tá sentindo uma vibração, tá pulsando para ir nesse lugar e vai, experiencia, né? Agora, se aquele lugar te amarra, é legal sempre a gente estar consciente, entende? Se aquele local te amarra, no sentido de te vender verdades únicas, sabe? Aqui é uma única verdade, é só isso que existe no mundo. Você entende que você já está se fechando? Se vende para você só isso que existe no mundo, esse é o jeito correto, essa é a resposta correta. Vamos tirar um exemplo. Ó, o amor é você sentir isso, isso, isso. Pronto, fechou. É isso, né? Então você não tem mais opções, né? Você comprou aquela ideia de que aquela é a verdade, entende? Esse trabalho, ele não me interessa. Esse tipo de trabalho assim não me interessa. Eu gosto, pelo menos a minha escolha é sempre por trabalhos que agreguem, sabe? Fala assim, existe sim outros caminhos, agrega tudo, no final todos os caminhos eles vão se interligando, né? Antigamente eu tinha uma resistência muito grande para algum trabalho de ayahuasca, uso de rapé, né? Eu não tinha experimentado ainda e eu sempre falava, não, eu acho que não é o mesmo processo, não é legal. E hoje em dia, eu sei que aquilo me reverbera também, porque aí eu já experienciei alguns trabalhos na ayahuasca, do rapé, e aquilo reverbera no meu trabalho também, e aquilo reverbera também nessa busca do meu ser, sabe? Nesse aprofundamento do meu ser. Isso faz eu olhar e as duas coisas se conversam, né? Então a gente pode trilhar os caminhos, não precisa criar aquela dualidade, né? Aquela separação, é isso ou é aquilo? É esse caminho ou é aquele caminho? Eu acho que o Tantra é a unificação, né? E quando eu falo Tantra, aí as pessoas vão falar, é Neotantra que você trabalha, porque eu trabalho com terapia tântrica neo-haitiana, é Neotantra que você trabalha. Para mim é Tantra, entende? Porque essa questão de o Neotantra, ele é onde eu vou começar a desbravar. Ele vai me trazer as ferramentas necessárias para desbravar aquele ser, né? Então eu vou começar com os trabalhos corporais, eu vou trabalhar esse corpo, essa conexão com o corpo, e aquela vai ser a porta de entrada para eu desbravar e chegar até o Tantra. Eu não parei por ali, entendeu? Eu não vou parar por ali. Então, cada edição do Tantra de Tara, ou do trabalho que eu me proponho fazer, eu espero realmente que aquilo seja sempre de agregar mais e mais coisas, porque eu acho que é justamente isso. Não vai parar por ali. Cada vez mais eu sei que aquilo vai me levar para o que é a essência do Tantra, porque essa é a proposta, é o que eu estou me propondo, né? Eu estou me propondo para uma busca do meu ser. O que vem para mim é lucro. Então, o que vem para mim, se eu conseguir fazer algum trabalho com grupo, se eu conseguir fazer algum trabalho de atendimento, é porque está no meu caminho, entende? Mas a minha busca, Sandra, a minha busca é eu me aprofundar nesse ser o máximo possível, a me jogar até onde eu não puder, até onde eu me desfaça, entendeu? Essa é a minha proposta, Sandra. Agora, o que vier, eu acolho com muito amor e acolho com um coração aberto, entendeu? O que vier dentro desse trabalho, o que for aparecendo, e talvez ali entra algum caminho que talvez não seja só o Tantra, desde que me agregue nessa busca do meu ser. Mas essa daí é a minha proposta. E é isso que eu tô falando desde o começo da live, que no começo da live eu me enrolei. Mas desde o começo da live eu tô falando exatamente isso. É justamente de a gente ser muito honesto conosco mesmo. E o Tantra, ele vai cobrar essa honestidade nossa, entende? Ele vai cobrar essa honestidade de você pegar e você falar a verdade, o que você tá indo buscar, né? O que você quer.
Então, se você quer. E outro ponto importante para quem tinha me perguntado é se você vai começar a trabalhar com a terapia tântrica. Gente, não tem mágica, você vai precisar experienciar, entende? Teve uma pessoa recentemente que me chamou falando que ela queria, saiu de um relacionamento e ela queria fazer um curso para começar a trabalhar como terapeuta tântrica. E, inclusive, ela já estava se denominando terapeuta tântrica, ela nunca fez nenhum curso. Então, é assim, esse universo encantador que tem, precisa cair algumas fichas, entende? Esse universo que seduz a pessoa, falando a respeito desse trabalho, primeiro ela precisa sentir, né? E qual o motivo? O que estava motivando ela a ir buscar isso? Talvez seja o mesmo motivo que acho que motivou eu lá atrás. Né? O que estava motivando ela buscar isso foi o término de um relacionamento de uma forma não bem resolvida. Né? Que inclusive lá atrás foi o meu motivo. Né? Eu tinha saído de um relacionamento, eu não estava satisfeita com a minha profissão. E eu não estava bem em nenhuma parte, né? Em nenhuma área da minha vida. E eu falei, é isso, eu quero trabalhar com terapia tântrica. Mas ainda bem que a ficha caiu logo, entende? Eu acho que caiu depois da primeira sessão. que eu vi o meu estado, né? O quanto eu não estava bem, o quanto eu precisava de um processo de cura. E eu torço muito também para que essa pessoa que me chamou, ela também tem a mesma noção e cai a ficha muito rápido também. Bem, minha linda! Saudade de você, meu amor. Que ela caia a ficha muito rápido dela, que ela perceba também que o processo de cura que ela precisa, o quanto ela tá ferida também, o quanto foi abalada por aquele processo de término do relacionamento, entende? E vai caindo também essa ilusão de que a terapia tântrica, o que se vende que seduz, entende? E ela caia mais na real. E primeira coisa, ela esteja disposta a vivenciar, né? Porque ela não quis passar por nenhuma sessão de massagem tântrica, porque ela não quis participar de algum curso e ainda ela tem algumas resistências, né? Essas coisas são essenciais para quem de você responder essas questõezinhas aí antes de você optar por um caminho ou outro. Ah, meu amor, aí quem fala você, sua linda. Antes de você optar por um caminho ou outro, entende? Então, é prioritário a gente ser muito sincera e muito honesta conosco mesmo. Quando a gente começa a desenvolver um trabalho dentro do Tantra, seja em atendimento, ou seja em cursos, eu lembro que quando eu comecei a fazer os cursos de massagem, eu cheguei à conclusão que eu não tinha condições de começar a atender, porque eu tinha questões para curar do masculino, né? E eu tinha muita repulsa em tocar a pessoa. E aquilo foi melhorar, ó, depois de um tempo, entende? Então imagina se eu saio deste jeito e começo a atender, né? Mas isso é um olhar que a gente tem que ter, entende? E só que a gente pode ser honesta e falar, realmente eu não estou bem para começar a atender, ou a gente pode se mutilar, né? E a gente ir mesmo assim. E isso também é muito ruim, entende? Porque a gente está se mutilando. Ou mesmo quando a gente vai em algum trabalho e eu quero explorar o meu potencial orgástico e tal, e às vezes você precisa de um outro trabalho, entende? Você precisa cair na real de algumas coisas, mas a gente tem um alertazinho interno que fala perigo, sai, sai, sai daí. Volta pra lá. Volta pra lá que é mais gostoso, é o caminho mais fácil. Volta que vai dar certo do mesmo jeito. Pode até dar certo um tempo depois. Vai demorar mais tempo, entende? Porque aquela questão vai continuar te amarrando porque você não tirou ela. Ela tá atada aqui no seu tornozelo. Aquela questão vai continuar te amarrando por algum tempo. Aquilo vai voltando para você de quando em quando. Aquilo não é uma questão resolvida. Não é uma questão que foi resolvida para você, entende? Então aquilo vai voltar de quando em quando e aí vai ser a hora de você olhar, talvez
em uma situação que esteja um pouco mais grave do que você poderia ter olhado antes. Mas aí são escolhas. Cada pessoa vai escolher o seu tempo e cada pessoa vai escolher o seu caminho. Olá, tudo bem? Gente, aí teve... Deixa eu só ver que horas são, porque eu tô perdida aqui. E aí eu tô falando com vocês, só que, tipo, eu no começo da live me enrolei inteira, porque eu tinha perdido as perguntas. Aí tinha uma pergunta específica para o Tantra de Tara. O que a gente tem nessas edições do Tantra de Tara? Então, cada edição do Tantra de Tara, ele é um trabalho muito aberto. Então, assim, eu não fecho nenhuma prática, eu deixo algumas práticas engatilhadas. O que a gente sabe de que certeiramente vai ter são práticas de massagem, a gente vai ter meditação ativa e passiva. As práticas de massagem, a gente vai ter a sensitive massagem, a lingam e a yoni massagem, que é a massagem genital masculina, a massagem genital feminina, e a êxtase total massagem. É isso daí, é certeza que a gente vai ter. A pergunta da pessoa é se ia ter também práticas de massagem. Vai ter sim práticas de massagem. Geralmente eu não coloco só a sensitive, eu coloco alguma outra prática de massagem, não é só a sensitive, eu coloco o toque dos 5 elementos, varia muito de edição para edição. Depois a gente pega um pouco a sensitive de novo na êxtase total, mas eu coloco as 5 elementos, geralmente em grande parte das edições. E às vezes eu coloco alguma outra prática de massagem sutil, né? Vamos ver o que a gente faz nesse Tantra de Tara, porque eu aguardo muito a gente fechar aquela egrégora e a gente tá lá naquele local para realização das práticas. Então, embora a gente já tenha algumas práticas que a gente deixa engatilhado para cada edição, que costuma ser muito diferente de uma edição para outra, porque a gente é como se a gente trabalhasse alguns temas específicos em cada edição do Tantra de Tara, né? Eu deixo algumas práticas engatilhadas e é muito legal o processo de criação do Tara, porque acabou uma edição do Tantra de Tara, começa a vir para mim algumas práticas meditativas ou da parte ritualística para a gente fazer para a próxima edição. E às vezes esse processo é mais rápido, às vezes é mais lento, às vezes é quando já está formado o grupo, às vezes é quando o grupo está se formando, então varia muito de edição para edição e costuma nunca ser igual nenhuma edição da outra, e não é proposital, é porque costuma ser diferente, porque vem muitas práticas, e eu não sinto no meu coração de criar alguma coisa fora do Tara ainda, né? A gente vai ter novidades que eu vou lançar logo depois desse Tantra de Tara, mas são novidades ligadas ao Tara, entendeu? Ainda não sinto no meu coração de desfocar do Tantra de Tara ainda, porque o Tantra de Tara ele não chegou no seu final, né? Ele não tem uma formatação final, ele tá em criação constante, né? Antes de tudo, o Tantra de Tara, ele é um aprendizado, né? Eu enxergo muito o Tantra de Tara como um aprendizado para cada um que está lá, naquela, e que forma aquela egrégora. Todos, cada um, entende? Todo mundo está aprendendo e todo mundo está trocando, todo aprendizado, tudo que sabe com o outro, né? Então, o Tantra de Tara ele não chegou ao seu fim, ao seu máximo de potencial. E a mesma coisa, eu posso até dar um exemplo, voltando com o assunto do tema, é a mesma coisa que é o que eu busco do meu ser, entende? Ele não chegou ao final, essa minha pesquisa, até o final desse meu ser, entendeu? E é o que eu tento passar para quem tá ali junto comigo, entende? Para as pessoas que se juntam, vão em cada vivência, vão em cada edição, é um pouco daquilo que eu experiencio, que eu tento passar e fazer com que as pessoas experienciem junto por alguns dias comigo, né? Então não é um processo fechado, deixa aberto,
Ele está em constante transformação. Assim tá o Tara, assim tá a minha vida, assim sou eu no momento, né? Gente, acho que já passou de 1 hora. Acho que já passou de 1 hora. Eu só vou ver se tem alguma pergunta para responder. E aí eu queria ler os textos que eu falei, porque na realidade eu me enrolei porque eu não estava achando os textos. Estava carregando o meu celular. Então, antes, no comecinho da live, eu me enrolei toda. Porque eu queria começar a live falando de alguns textos que eu trouxe. O texto sobre a verdade que eu trouxe um texto da Gangaji. A Gangaji, ela é uma guia espiritual. Eu não gosto muito da palavra mestre espiritual, guia espiritual, mas ela ajuda no desenvolvimento de muitas pessoas. Eu gosto muito dos satsangs dela, das lives dela. E aí eu tirei um trecho de um texto da Gangaji que fala a respeito. O texto, se vocês quiserem procurar, é o Coração Suporta Tudo. Se não me engano, é esse o tema. E ela fala num trecho assim: primeiro você tem que encontrar a verdade sobre o que é realmente buscado. O que você realmente quer? Liberdade e iluminação? Realmente? Fale a verdade. Se você tiver liberdade e iluminação, o que ela vai te dar? Talvez a resposta seja: vai me dar respeito, ou amabilidade, ou fama, ou felicidade eterna, ou poder, ou alívio do sofrimento do mundo. Ao dizer a verdade, você pode descobrir o que é realmente desejado. Você descobre o que você realmente quer, que a iluminação lhe proporcione. Geralmente não é uma verdade bonita, mas é necessário revelá-la para você mesmo, né? Então, essa parte aqui, eu falei um pouco sobre o que verdadeiramente está chamando a gente, entende? Nem sempre tem aquele propósito bonito, né? Às vezes a gente tem algumas outras questões, e quando a gente olha para isso, e a gente tem que ter a coragem de a gente olhar para algumas questões, porque a gente também se descobre não legal em alguns momentos, entende? E a gente descobre também em alguns momentos motivos não nobres, né? Quando a gente olha para essas questões, aquilo cai, entende? Seja ego, seja o que é que está ali lhe impulsionando, quando a gente olha e a gente coloca a nossa atenção para aquilo, aquilo é dissolvido, né? E esse texto que ela fala disso, ela não fala só disso, ela fala a respeito da dissolução de qualquer noção daquilo que a gente é. Ela fala também daquele receio, daquele medo interno de a gente descobrir que a gente não é nada. Mas também quando a gente descobre que a gente não é nada, a gente também descobre que a gente é tudo, né? E é um texto bem legal a respeito disso daí. O outro texto que eu não tinha achado no começo, que eu me perdi toda aqui para falar para vocês, era o texto do Osho, que eu não vou ler não, para vocês, que senão... mas vocês vão achar no Osho Conexão Brasil. Ele fala como ele entrou na universidade e ele fala a respeito da consciência. O texto está assim, titulado como Você é realmente você mesmo? Né? Aí ele fala um pouco sobre o quanto a gente faz as coisas mecanicamente, né? Sem a gente ter consciência de nada. Sem a gente ter consciência em mínimas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Aí ele cita essa questão da barba do diretor, que ele raspava e tal, e aí ele fala de quanto a gente é inconsciente. E se a gente for ver no decorrer da nossa vida, a gente é inconsciente em diversas situações, né? E eu queria ainda ter um texto do Ramana Maharshi, e eu não sei se eu vou achar. Mas tá aqui. Eu vou ler uma parte do texto porque eu tava doida para ler esse texto, tá? Porque eu acho que eu lendo as pessoas vão prestar mais atenção do que eu escrevendo.
Ó, aí assim, o texto é um texto do Ramana Maharshi, ele também é um mestre espiritual. E aí a pergunta, é um texto longo, eu tirei só algumas partes desse texto, tá? Ele fala assim: yoga é verificar a mudança da mente. Verificar a mudança da mente é aceitável para todos. O objetivo para todos é o mesmo, no entanto, nomes diferentes são dados ao mesmo objetivo, apenas para se adequar ao processo preliminar para atingir o objetivo. Bhakti e yoga são todos iguais. A autocontemplação é chamada Bhakti. Dvaita, Advaita são termos relativos. Eles são baseados no sentido de dualidade. O eu é como é. Não existe nem Advaita, nem Dvaita. Eu sou o que eu sou. Ser simples é o eu mesmo. A mente é Maya, ilusão, né? A realidade está além da mente. Enquanto a mente funcionar, haverá dualidade, haverá Maya. Uma vez transcendida, a realidade brilha. Embora se diga que brilha, autofungência é o eu. São trechos que estão como conversas com Sri Ramana Maharshi. E é bem legal esse texto aí, depois se vocês conseguirem ler. E é isso, gente. É a mesma coisa o que ele falou aqui, de Advaita, e de não dualidade. Eu vou pegar a mesma coisa para falar do Tantra, entende? Todo caminho é válido e eu acho que o objetivo tudo é a unificação, né? E quanto menos a gente criar situações de dualidade, que é já o que a gente vive, a gente vai ter transformações, né? Então, a gente não criando dois caminhos, isso, aquilo, passando disso, aquilo, tirando a classificação disso, aquilo, a gente vai dissolvendo todas as diferenças e a gente vai fundindo e unificando tudo. E a gente vai ver que tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo um ensinando pro outro, todo mundo um aprendendo com o outro. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da live. O começo ficou uma porcaria, gente. Faz tempo que eu não tinha feito live e eu sou um ó pra fazer live. O começo ficou péssimo, mas depois andou bem. Agradeço a cada um que passou por aí, pela paciência, por estarem aí juntos. Em breve, eu vou tentar deixar gravado e em breve a gente volta, tá bom? Beijo pra todo mundo. Beijo, Fábio. Beijo, B. Beijo, Lu. Cláudia, né? Cláudia, beijo pra todo mundo.